Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual. Toda a vida cristã é sempre um processo de despertar em nós essa liberdade. Não podemos admitir a vida cristã sem o empenho pela liberdade interior. E isso acontece nas mais pequenas coisas. Toda mente que está iluminada pelas metas cristãs, porque isso é muito interessante a gente perceber, que quando nós assumimos um cristianismo de fato, quando nós assumimos a nossa conversão de maneira existencial, isto é, não é uma religião que eu assumo só de vez em quando, não é um compromisso que eu só me recordo quando vou à missa, ou quando participo do culto, quando eu vou a um momento de oração. É existencial. Essa palavra, ela nos faz compreender que tudo em nós está envolvido pela dinâmica da conversão. Mesmo quando nós não estamos dentro da igreja, mesmo quando nós não estamos lá em oração, a existência é o campo onde nós trabalhamos essa conversão diária. Eu, você, o Christian, sem exceção. Todos nós que nos dizemos cristãos, deveríamos estar existencialmente envolvidos pela conversão, que é um processo que nunca tem fim, porque nós nunca podemos dizer que nós já alcançamos o todo do que Deus quer de nós. Nós ainda não chegamos nem na metade, eu ouso dizer. Por quê? Porque o cristianismo, ele é semeado em nós quando nós somos batizados. Eu, aos 43 anos de idade, o que eu já alcancei desta semente que um dia me foi dada? Eu preciso ser honesto, olhar para a minha vida, olhar para as minhas atitudes, para as minhas escolhas e identificar em tudo isso o tanto que eu já sou parecido com Jesus. O termômetro para a análise cristã é essa. Não é o tanto que eu participo, não é o tanto que eu faço isso, que eu faço aquilo, não. É o tanto que aqui dentro de mim já existe transformação que me configura e me faz ser parecido com Jesus. Na maneira como ele sente, na maneira como ele pensa. Só olhar para os evangelhos. É por isso que não pode haver uma conversão cristã, já que nós somos cristãos, sem a abordagem diária do evangelho. Por isso que a igreja é tão sábia em nos proporcionar a liturgia diária. Porque a liturgia diária é um conjunto de reflexões, de leituras que passam pelo Antigo Testamento, para a gente nunca se esquecer da origem que nós temos, para que a gente nunca se esqueça de onde nós viemos. Então nós temos a leitura do Antigo Testamento, temos um salmo que é o momento da oração, onde nós rezamos liturgicamente aquilo que a leitura nos proporcionou, e depois a gente tem um contato com o Evangelho, que é onde nós vamos pensar a nossa atitude à luz da vida de Jesus. Porque às vezes, gente, a gente se contenta em ser católico. Às vezes você se contenta em ser evangélico. Não basta. Tem que entrar no coração do cristianismo. Ah, padre, mas parece que é contraditório. Como é que eu posso ser católico e não ser cristão? Sim, pode sim. Você pode se limitar a viver a experiência da religião, do rito, de tudo aquilo que é externo, que nós praticamos publicamente, e você não permitir que toda esta atitude pública religiosa que lhe demonstra católico ou que lhe demonstra o evangélico, pode ser que você faça tudo isso e este rito não consiga atingir o seu coração, que é onde realmente o cristianismo se implanta. Não basta ser católico, não basta ser evangélico, tem que ser cristão. É muito mais. Por quê? Porque nós nos sentimos verdadeiramente cristãos é no momento em que nós conseguimos ter os mesmos sentimentos, a mesma maneira de pensar que o Cristo. A mesma palavra, a mesma atitude. É muito difícil, eu sei, mas é a nossa proposta. Se a gente quiser viver
com honestidade o nosso cristianismo, nós temos que prestar atenção no Evangelho. Não há outra maneira de viver o cristianismo senão olhando diariamente para o jeito de viver de Jesus. E aí, no momento em que você está lá no seu trabalho, precisando ter uma atitude diante do seu amigo, diante do seu companheiro de trabalho, e você percebe que aquilo que você vai fazer vai enganar, vai prejudicar o outro, você acende a luz imediatamente. Isso é cristianismo. E você pensa, à luz do Evangelho, eu não vou fazer isso com meu amigo, não vou fazer isso com meu companheiro de trabalho, porque se Jesus estivesse aqui no meu lugar, ele não faria isso. Porque Jesus não admitia injustiça, ele não admitia hipocrisia, ele não admitia mentira, ele não admitia infidelidade. Então, porque ele tinha uma prática sempre coerente, ele tem o direito de pedir isso de nós. E o que é mais interessante, gente, não vai nos causar nenhum prejuízo ter essa atitude, é pelo contrário. Eu, quando eu sou honesto, quando eu sou verdadeiro, quando eu quebro dentro de mim as cadeias do pecado, eu sou o primeiro a ser beneficiado por isso. Porque nós que experimentamos o pecado, nós sabemos o tanto que isso nos pesa com o tempo. Vai vivendo uma vida de erros para você ver. Passa uma vida inteira enganando as pessoas para você ver. Você vai perder o sono, você vai perder a alegria, você vai perder a leveza, porque é assim. É por isso que na Sagrada Escritura existe aquela passagem que nos diz que o salário do pecado é a morte. Não é porque Deus quer nos matar porque somos pecadores, não. É uma consequência natural que nós vamos recebendo à medida em que a gente nutre o pecado que comete. Vá conversar com uma pessoa, por exemplo, que trai o marido, com uma mulher, por exemplo, infiel. O tanto que aquilo vai pesando no coração dela com o tempo. Tanto que aquilo fica difícil para ela na relação com os filhos, na relação com o marido. Se tiver honestidade o suficiente, vai dizer que aquela infidelidade não vale a pena, não vale o peso que causa. Conversa com um homem que passa pela experiência da infidelidade. Se ele tiver honestidade o suficiente para reconhecer os pesos que a infidelidade dele traz na vida, aí você vai chegar à conclusão de que isso que eu estou dizendo não é uma conversa fiada. Vai conversar com alguém que engana, que ludibria. Nós estamos vivendo numa época onde os podres de tanta gente estão vindo à tona, né? Os enganos públicos, as pessoas que saquearam os cofres públicos perdem o sono agora porque descobrem que o crime não compensa mesmo, sobretudo quando nós estivermos passando a limpo este país, para que a gente tenha condições de retomar a ética que nós brasileiros merecemos dos nossos administradores. Nós pagamos impostos, nós trabalhamos e pagamos muito caro para viver neste país, para que esse bando de safados sem vergonha limpem os cofres de um dinheiro que deveria estar retornando para a nossa saúde, para as nossas estradas, para a nossa segurança, para a qualidade da vida que move este país, que trabalha, que levanta cedo, você que levanta todos os dias às 5 da manhã, para dar conta da vida, para fazer mover este país. Está lá, os grandes na prisão, não sei quanto tempo fica, mas de qualquer maneira assusta, né? Não vale a pena. Não vale a pena você roubar o seu amigo. Não vale a pena você buscar uma influência para você tirar um dinheiro que não seria do direito seu. Isso pesa, chega um momento que isso pesa. Não é possível. Não é possível que a gente vá se acostumando assim com as coisas ruins que nós fazemos e que isso depois não gere um incômodo. Gente, o bom mesmo é a gente deitar a cabeça no travesseiro sabendo que a gente cumpriu o dever que deveria ter cumprido. Ainda que a gente não tenha muita coisa na vida, pelo menos o que a gente tem é honesto, não nos tira o sono. O pecado deixa a sua fatura assim. E é por isso que se a gente perde de vista a referência que o Evangelho nos propõe,
a gente começa a fazer um catolicismo à luz das nossas experiências. Das nossas experiências não, das nossas expectativas, né? A gente começa a criar uma casca religiosa que nos favorece, que nos permite ser desonestos, que nos permite ser infiéis. Por quê? Porque a casca está parecendo bonita a quem nos enxerga. Só que Deus vê o coração. O que nos salva não é essa casca que a gente leva pela vida fora. A sua salvação não está nesta aparência, neste catolicismo aparente. A salvação está no cristianismo da intimidade. É nesse cristianismo íntimo que existe a salvação. Eu sei que muita gente se contenta com as aparências, mas não deveria ser a postura de um verdadeiro cristão. Foi o Cristo mesmo que, sem medo, desafiou, apontou para um sepulcro e disse: olha, muita gente é igual a esse sepulcro. Por fora está caiadinho, bonitinho, né? Lá em Minas a gente fazia uma caiação na casa, né? O que é caiação? A gente passava, já não tinha dinheiro para pintar, né? Você também tinha isso, Cristian, já? Chegou a ver isso? Não. Davam de mão de cal. Ficava branquinha a casa, limpinha, bonitinha, né? Era a caiação. Quando Jesus fala o sepulcro caiado, ele faz uma referência a isso, né? Que está aparentemente limpo por fora e por dentro tem carne estragada, ossos, podridão, porque quando a gente morre é isso que a gente vira. Por isso que, sem medo, Jesus teve coragem de tocar na ferida de seu tempo, que era justamente uma religião de aparências, uma religião para fora, para o outro ver. Minha gente, aquilo que nós fazemos e que os outros veem pode até ter muita coerência com o que a gente é, e seria muito bom que toda a nossa vida pública fosse absolutamente coerente com aquilo que a gente vive na nossa particularidade. Mas a gente sabe que nem sempre é assim. Então, o que nos salva não é essa casca religiosa, não é o seu catolicismo, não é a sua vida evangélica, não é o fato de você ser protestante, não. O que nos salva é a dimensão íntima da nossa pertença. Quando você percebe que a sua consciência está aguçada para identificar em você aquilo que não é parecido com Jesus. O pensamento que ainda não é parecido com o dele. Sim, é essa íntima comunhão que nos salva. E nos salva historicamente, viu? Não é só depois da morte, não. O que eu acho interessante no cristianismo é isso. A proposta de Jesus qualifica a vida na história. Que a gente poderia pensar, então agora nós vamos padecer ao longo da nossa vida para a gente merecer o céu depois. Não, não é isso. Não se trata disso. A proposta de Jesus qualifica a história, qualifica a minha vida no dia de hoje. Me dá condições de entender tudo aquilo que é a minha vida. Qualifica porque eu começo a tratar melhor quem está ao meu lado, eu começo a ser mais justo comigo, eu começo a retirar os fardos que eu muitas vezes levo de maneira injusta, impossibilitando a minha alegria, dificultando a recuperação da minha alma de tudo aquilo que me abate, me arrancando o espírito de vítima, de culpa. Cada vez que eu sou perdoado dos meus pecados, cada vez que você é perdoado dos seus pecados, a gente arranca todas as raízes da culpa e joga isso fora. E você sai de lá mais leve, mais reconciliado com você, com os outros. Cada vez que a gente pede perdão, meu Deus, sai um caminhão pesado de cima das nossas costas. Então veja bem, você não está só preparando a eternidade, você está lhe causando um benefício agora, no dia de hoje. A nossa fé qualifica o momento presente. Seria uma alienação a gente viver o dia de hoje só pensando na eternidade. Não, a gente pratica a religião, a gente permite que essa palavra transforme o nosso coração, é para que a gente tenha qualidade no dia de hoje. Para que a minha vida seja interessante no dia de hoje. É assim que nós vivemos a dinâmica do cristianismo.
nos preparando para a eternidade, mas também qualificando o que temos hoje. E Jesus não tinha um pingo de medo, de receio, de tocar nas hipocrisias do seu tempo. Quando aquelas pessoas se diziam religiosas, mas não estavam nem um pouco preocupadas em passarem pela transformação da mentalidade. Não estavam nem um pouco preocupadas em se acusarem dos erros horrorosos que cometiam, das injustiças que promoviam. Era a religião da casca, da aparência. Não. O que nos salva ou o que nos condena é aquilo que nós fazemos nos bastidores, que os olhos das pessoas não alcançam. São as tramas criminosas no Palácio do Planalto. São as tramas criminosas na Assembleia Legislativa dos nossos estados, ou no Congresso Nacional, ou no Senado, na relação das empreiteiras que constroem este país com aqueles que contratam os serviços. É ali, onde os nossos olhos não alcançam e a injustiça é praticada, o roubo é praticado. É ali que a condenação está acontecendo. É ali que as almas se perdem por causa do dinheiro, por causa da ganância. Quando a pessoa se sente pelo cargo que ocupa, no direito de arrancar privilégios. Depois pode-se dizer deputado católico, deputado evangélico. Isso para mim não muda nada, de verdade. Claro, se eu sei que é um bom católico, se eu sei que é um bom evangélico, um bom cristão, nós damos lá o nosso apoio. Nós temos os nossos amigos que são deputados, temos os nossos que nós acreditamos e ficamos de olho neles. Nós temos o nosso querido amigo Eros, nós temos o Flavinho agora, nós temos o Márcio no Rio, a Miriam. Tem muita gente que nós acreditamos, que nós confiamos. Não fazemos campanha pública porque não podemos, mas a gente vai lá no boca a boca, no dia a dia, olha, tal pessoa eu acredito. E enquanto eles honrarem o sangue cristão que tem, merecerão a nossa confiança. Para que eles quebrem um pouco esse poder do diabo lá dentro, sabe? Que isso é diabólico mesmo. O cristianismo, minha gente, o que nos salva, é isso que nós praticamos nos bastidores. Quando tudo isso aqui é apagado e nós voltamos para as nossas casas e vamos viver as nossas vidas, é ali que está a nossa salvação ou a nossa condenação. Que ilusão! E pensar que às vezes nós passamos uma vida inteira em torno das aparências, construindo personagens para o outro ver, para o outro admirar. Pensar que às vezes nós gastamos um empenho danado, anos inteiros, uma vida inteira, querendo parecer bom, querendo parecer santinho. Para quê? Para ter admiração do outro? Isso não nos salva. O que realmente nos salva é o que Deus sabe de nós. Enquanto nós não tivermos coragem de arrancar essa máscara de hipocrisia que nós insistimos em levar adiante, nada vai acontecer. Nós não sentiremos os benefícios da nossa religião. Nós nos sentiremos eternamente hipócritas. Por quê? Porque aquilo que a gente reza todo domingo, aquilo que a gente reza lá, não faz nada em nós. Não causa nenhuma transformação em nós. Não muda a maneira como nós tratamos os nossos irmãos. Não muda a maneira como você trata o seu marido, como você trata seu esposo, seu irmão, sua filha. Para que serve isso? Só para ocupar um horário do nosso dia? Ou só para a gente dar satisfações à sociedade de que nós somos homens e mulheres religiosos? Só para isso? Põe essa religião no bolso e vai embora com ela, que ela não serve para nada. Aquela palavra de Jesus, de que se alguém for pego enganando uma criança, que é melhor amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no rio, né? Vale para isso também. Se nós somos adeptos de uma religião de fachada que não permite transformar o coração, é melhor a gente amarrar uma pedra no pescoço e se jogar no fundo do mar.
Ou então assumir publicamente que a gente não acredita em nada, que nós não temos compromisso com nada, que aí pelo menos as pessoas saberão com quem estão tratando. E o político ter coragem de dizer, olha, eu não tenho nenhum compromisso com a ética, eu não tenho compromisso nenhum com a verdade, eu sou de fato um corrupto, e se vocês quiserem, votem em mim. Será mais honesto. Agora, enquanto as pessoas estiverem utilizando-se das aparências para poderem convencer alguém, as estruturas do mundo nunca serão transformadas. Que é lamentável a gente perceber que muita gente desperdiça uma vida inteira na hipocrisia, na mentira, e se privam da melhor parte. Eu gosto tanto daquela experiência de Zaqueu em cima da árvore. Estava lá justamente porque tinha vergonha da vida que levava, da hipocrisia que praticava. Mas de repente o olhar de Jesus o encontra. E ele desce da árvore. E desce da árvore disposto a fazer uma revolução na sua história. Qual foi a revolução que Zaqueu fez? Quebrou o pacto que tinha com a mentira. Decidiu naquele momento que valeria a pena mergulhar no coração de uma transformação substancial. Que de nada valia a religião das aparências. Que de nada valia aquela impunidade em que ele estava se metendo. De nada valia o crime que ele praticava. Desce da árvore, torna-se um novo homem, recebe Jesus na sua casa, mais do que receber na sua casa, ele o recebe na sua vida. E torna-se um homem diferente de tudo aquilo que ele havia sido. Então, por pior que tenha sido a nossa experiência até o dia de hoje, nós também temos o direito de descer dessa árvore e de estabelecer com o Cristo o pacto de uma vida nova. Ah, padre, mas eu já errei demais e o senhor falou tudo aquilo que eu sou. Eu sou essa hipocrisia que o senhor está descrevendo. Não tem problema não. Se você é honesto para reconhecer que o seu coração está visitado por essa hipocrisia, você já está sendo movido pela ação do Espírito. E Deus vai ter chance no seu coração. E Deus vai ter chance na sua história. Porque onde a verdade floresce, onde cai uma máscara de hipocrisia, Deus começa a sua obra de santidade. E fique tranquilo, viu? Ficar santo nos dias de hoje não é ser esquisito, não. É a gente ser verdadeiro, é a gente ser honesto, a gente ser fiel. Isso é ser santo. Esqueça o santo dos altares. Nós estamos falando de uma santidade que converte a vida. E que nós deveríamos viver uns com os outros. Termos um santo comportamento, uma santa atitude. Isso sim é a santidade que o mundo está precisando hoje. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.